Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não vamos perder tempo e vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 25, 26 e 27. Mateus capítulo 16, os versículos 25, 26 e 27. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vamos repetir o verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Podeis vos assentar, estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de bondade e Deus de fidelidade. Pai, sabemos que o homem ele não pode receber nada se do céu não for dado. E nesta noite, Pai, eu me sinto totalmente dependente de Ti, para que eu possa, Pai, pela Tua misericórdia, ministrar esta palavra. Ó Deus, porque a palavra, ela não é minha, ela é Tua. Ó Deus, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha colocar em ordem, Pai, esta palavra, esta mensagem, isto que o Senhor tem para falar conosco. Porque, Pai, nesta noite eu me sinto mais dependente de Ti do que das outras vezes. Porque sempre me recordo, Senhor, eu me recordo que nunca estou falando a um povo qualquer. Quando ministramos aqui a Tua palavra, estamos falando, Senhor, a noiva do Cordeiro. Aquela que um dia o Senhor disse que virá e buscará para morar contigo todos os dias e para toda a eternidade. Meu Deus, nós nesta noite queremos, Pai, em nome de Jesus, repreender todas as setas inflamadas do maligno, toda a hoste espiritual da maldade que atua nas regiões celestiais. Sabemos que o Senhor já tem liberado anjos para estar neste lugar, nesta casa, que é casa chamada casa de oração. E pedimos a Ti, Pai, aqui a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória, e que o Senhor venha nos inspirar e venha nos ensinar, para que a Tua igreja, nós aqui saiamos daqui, Senhor, alimentados por Ti. E que nós não saiamos, Pai, da mesma forma que entramos, porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra ela é poderosa para nos exortar, para nos consolar e também para nos edificar. Meu Deus, se o Senhor fazer algo que nos surpreenda nesta noite, ó Pai, nós diremos que a glória, o louvor e a exaltação toda é Tua, Pai. A nós compete somente a alegria, Pai, de estarmos participando na Tua casa e na Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós lemos a palavra do Senhor que o Senhor fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E o que daria o homem em resgate da sua alma? E mais adiante nós lemos que o Senhor Jesus virá na sua glória e com os santos anjos para nos buscar, para arrebatar a sua igreja. Nós dizemos sempre que a salvação ela é pela graça, mas a salvação não foi de graça. Ela custou a vida do Filho de Deus. Ela custou a vida do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ela custou a Jesus o sofrimento, a angústia. Ele passou ali na cruz do Calvário
pela minha vida e pela sua vida, pela nossa alma. E nós não podemos negligenciar e desprezar este presente que o Senhor nos deu, nos salvando pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas acontece que nós estamos vivendo, e a geração que estamos passando, está vivendo como se não houvesse amanhã, e se não houvesse uma eternidade. Nós estamos vivendo como se nós fôssemos viver eternamente na terra. É tanto que Jesus, na sua palavra, ele disse numa parábola sobre um homem que tinha grandes plantações, grandes celeiros, e aí ele foi e triplicou a sua plantação, e destruiu os celeiros que ele tinha, e construiu outros maiores ainda. Ele era um homem sozinho, ele não tinha para quem deixar a sua herança. E ele disse para si mesmo, agora ele foi e recolheu a sua plantação nos grandes celeiros que ele fez. E ele disse para si mesmo, contemplando aqueles celeiros, agora minha alma tem fartura para muito tempo. Aí Jesus o chamou de louco e disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E nós não podemos esquecer do que Jesus nos prometeu, do que Deus nos prometeu. Desde o princípio do livro de Gênesis, o Senhor sempre quis falar com o homem, sempre quis ter uma comunhão muito íntima conosco, com o ser humano, com o homem que Ele criou. E isso tem passado desapercebido muitas vezes na nossa vida, porque nós nos preocupamos somente aqui na terra, e o Senhor tem. Em Isaías 1,19, Deus tem, diz para que quem obedece a Ele, comerá o melhor dessa terra. Ele tem e Ele quer nos dar o melhor aqui na terra também, mas aqui na terra é apenas uma passagem, é apenas um aprendizado, para nós podermos valorizar aquilo que nós vamos encontrar no céu. Porque como nós vamos saber como seria a dor, não ter dor lá no céu, se nós não tivéssemos passado por ela aqui? Porque a tua palavra lá diz que lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada disso. E como nós iremos valorizar isso lá se não passarmos por aqui? Eu entendo que seja assim. Temos que passar aqui para poder valorizar lá, porque lá é maravilhoso, e o Senhor prometeu, e Ele é fiel para cumprir, e nós não podemos esquecer disso. A palavra do Senhor diz que Jesus sempre nos alerta, e no livro de Apocalipse Ele fala por várias vezes, eis que cedo venho, eis que cedo venho. E muitas vezes nós esquecemos disso. E a palavra desta noite é sobre isso. É nos fazer lembrar e nos despertar que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é lá. Nós somos aqui peregrinos, aleluia. Mas nós somos cidadãos celestiais. Passando por uma pequena experiência aqui na terra, para depois voltar para o nosso lar e estar ali para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, porque Ele nos comprou, não com coisas corruptíveis, não com prata nem ouro, Ele nos comprou com o precioso sangue dEle, ali vertido na cruz do Calvário. Jesus tinha uma missão, e Ele a cumpriu com perfeição. A missão dEle era nos comprar de novo para Deus. E quando Ele disse, Ele está consumado, Ele disse para o Pai que tudo já estava preparado. E aí Ele disse depois na sua igreja, dizendo para mim e para você, eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Outra promessa que Ele fez. Aí depois Ele subiu, e eu creio que os lugares nossos já estão preparados. Aleluia, porque Jesus breve virá. Ele fez uma promessa, o Senhor fez uma promessa a nós desde o início. Algo que Deus colocou no nosso coração é a eternidade. É por isso que nós não concordamos e não aceitamos com a morte. Desde que nós nascemos, nós não aceitamos a morte. Porque, segundo a palavra do Senhor está em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade do nosso coração. E Deus prometeu a eternidade também.
Mas o nosso Deus, Ele é tão fiel que Ele cumpre tudo o que Ele fala. E essa eternidade nós não perdemos, ainda que a morte veio sobre todos. Porque Ele proveu um recurso, Ele proveu um projeto, um plano, porque nenhum plano dEle pode ser frustrado, de nos levar de volta a ter a vida eterna. Aleluia! E esse lugar de vida eterna hoje cabe a nós escolhermos. Porque haverá vida eterna, tanto no céu como no inferno. E cabe a mim e a você, enquanto estivermos em vida, decidir aonde vamos estar na eternidade. Lógico que você e eu vamos querer estar no céu, estar na glória com o Senhor. Porque Ele nos prometeu. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O Cordeiro está ornando, está ornamentando, está ataviando, está enfeitando a sua noiva. Aleluia. E aqui está parte dela. Aleluia, creia. Não estamos aqui contando histórias, contos de carochinha, não. Estamos falando daquilo que é real. O Senhor nos últimos dias está purificando mais a sua noiva. Está preparando mais a sua noiva. Porque como diz a palavra do Senhor, que como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que eles não perceberam e veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso que nós não podemos estar desapercebidos. Nós temos que estar preparados, porque a palavra do Senhor diz que ao ressoar da última trombeta, aleluia, ao som de alaridos, o Senhor Jesus bradará do céu e nos tomará para si, aleluia. Creia, isto é real. Jesus virá. Ele virá buscar a sua igreja, por isso nós não podemos estar dispersos, desapercebidos e nos alimentando só das coisas materiais. O Senhor quer isso para mim e para você, mas a palavra de hoje é para nos alertar sobre a vinda de Jesus. Nós vemos aí o que tem acontecido no mundo. Eu e você não precisamos nem ter discernimento espiritual. Porque até aquele que não conhece e nem obedece a Jesus já fala assim, já vi que é o fim do tempo, do mundo mesmo, o fim do tempo. Tantas iniquidades, tantas guerras, fomes, pestilência, tudo acontecendo, terremotos, tudo, os maremotos, tudo acontecendo. Só falta o Senhor aparecer nas nuvens e arrebatar a sua igreja, porque tudo já está se cumprindo, e o Senhor disse que aquilo que viria, virá e não tardará. Por isso nós temos que esperar, sempre, é hoje, é agora, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu arrebatar a sua igreja, e nós queremos sim, ser arrebatados, mas a nossa vida, como diz a palavra do Senhor, o que é a nossa vida senão um sopro? Nós não sabemos a nossa hora de partir. E se nós partirmos, a vinda de Jesus já veio para nós. E aí é por isso que temos que estar preparados. E para que naquele dia nós não venhamos ser pegos de surpresa. Por isso que a palavra do Senhor nos fala aqui, que aquele, pois, que quiser ganhar, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser ganhar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Não é que nós devamos deixar de viver aqui. Sim, mas aqui não pode ser a primazia. Não podemos colocar o nosso coração nesta vida aqui. Aqui nós temos que deleitar nos nossos prazeres, com a nossa família, no nosso trabalho e tudo. Sim, isso Deus tem para nós, Deus tem para mim e para você. Mas muitas vezes nós estamos colocando o coração aqui e esquecendo lá do céu. Jesus, quando disse para aquele homem, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E muitas vezes tem acontecido conosco, nós nos pegamos em tanta preocupação deste mundo, na política, no trabalho, em todas as áreas sociais, e esquecemos do principal que é o céu. O que a palavra de Deus diz para mim e para você? Nos preocupamos em uma coisa e em outra, mas o que a palavra de Deus tem para nos direcionar?
E nós não atentamos para isso. A política falou isso, que a economia mundial é isso, mas o que é que Deus tem para mim e para você? E muitas vezes nós esquecemos o que está escrito na palavra do Senhor. E isso é que importa, é isso que agrada a Deus. Obedecer e confiar no que Ele diz a meu e ao teu respeito. Porque Deus é fiel. Deus, Ele não nos deixa como presa aos nossos inimigos. Porque Deus, Ele tem cuidado de mim e de você de uma forma sobrenatural que nós não podemos nem imaginar. Muitas vezes nós nos livramos de alguma coisa, de algum acidente ou de alguma morte, nós achamos que é por nós mesmos. Mas a palavra do Senhor disse que Deus renova as suas misericórdias sobre a nossa vida todos os dias. E Ele ainda diz na sua palavra que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. E muitas vezes nós tememos, nos preocupamos somente com as coisas materiais. Nós devemos nos desligar um pouco das coisas materiais e ligar nas celestiais. Isso é desde o tempo de Jesus acontecia isso, que certo homem, grande conhecedor das Escrituras Sagradas, grande chefe do Sinédrio, e ali ele chega até Jesus de noite, que é Nicodemos, e aí Jesus começa a falar com ele, falar de uma certa linguagem, e ele não estava compreendendo, e ele falou assim: olha, Nicodemos, sendo tu mestre em Israel, não compreendes que eu estou te falando de coisas materiais? Como entenderás se eu começar a falar contigo das coisas espirituais? E nós temos que entender que o importante na nossa vida, o principal, é o espiritual. Porque o que adianta nós ganharmos aqui, ter grandes moradas, ter grandes contas bancárias, e se nós perdermos a nossa alma? É o que o Senhor está nos alertando, para nós nos despertarmos, nos desligar um pouco da matéria. É necessário sim, precisamos sim, mas não pode ser o principal, o primordial na nossa vida. Nós temos que nos preocupar que tem uma morada celestial. Quando nós vamos para a palavra de Deus, é um versículo muito falado, mas só se fala do primeiro versículo muitas vezes, que é o capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 9 e 10. A maioria de nós, quando falamos, só falamos o verso 9, que diz assim, que aquilo, por favor, coloca, que aquilo que o olho não viu, o ouvido, verso 1 Coríntios 2, 9. Vamos ler juntos aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aqui. Muitas vezes, para a gente entender o espiritual. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para quem o ama. Deixa, por favor. A gente lê isso aí e fica, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não passou no coração do homem, são aquilo que Deus tem preparado para nós. Aí muitas vezes nós falamos, mas o que será? Agora olha o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nós podemos entender muitas coisas que Deus tem preparado para mim e para você, é só nós buscarmos no Espírito. Na leitura da palavra, Deus mostra como é o céu. Deus fala como será a nossa vida lá. Não vai ser uma vida rotineira, porque muito de nós às vezes até pensamos, porque pensamos com o nosso pensamento pequeno, pensamento da terra. Lá vai ser só isso. Não. Tem coisas que o olho não viu e não ouviu, e Deus ainda não revelou, mas muitas coisas do céu, Deus tem nos revelado aqui na terra, sim, pelo Espírito Santo que está em nós.
Porque um dia, certo homem, e nós cremos que foi Paulo, ele disse: eu fui levado, fui arrebatado ao terceiro céu, se no espírito ou no corpo eu não sei. Eu sei que eu vi coisas inefáveis, coisas maravilhosas, que não é digno ao homem relatar. É isso que Deus tem para mim e para você. Não vamos ficar só aqui nessa terra com esse sofrimento, não. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Deus não nos compraria com um preço tão alto para não nos dar algo tão grandioso lá na glória. Oh, aleluia! É um céu de gozo e de glória, de alegria e resplendor da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que nós o veremos como Ele é. Nós o veremos face a face. Aleluia. Oh, glória. E Jesus já está terminando de preparar este lugar. Eu creio que Jesus já está em pé, perguntando: Pai, posso descer? Eu posso ir buscar a minha noiva? Eu posso ir buscar a minha igreja? Aí o Senhor, pela sua grande misericórdia, só fala: meu filho, espere só mais um pouquinho. Mais um pouquinho de tempo. Aleluia, o que há de vir virá. Deus é fiel para cumprir a sua promessa na nossa vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele suou gotas de sangue. Ele angustiou, ele chorou pela minha alma e pela tua alma. Foi oferecido a ele ali, nas últimas tentações ali no deserto, todo o esplendor deste mundo, toda a glória deste mundo, foi oferecido a Ele, por amor a mim e a você. E Ele disse na sua palavra, que nada compraria por este amor. Nada acabaria com o amor que Ele tinha na minha vida e na tua vida. Aleluia. O preço foi alto. Nós é que muitas vezes não procuramos procurar a dimensão do sofrimento de Cristo pela minha vida e pela tua vida. Por isso nós temos que perseverar até o fim, porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós vamos ver aqui que o Senhor nos direciona a não querer essas coisas do mundo. Vamos ler os Salmos de número 49, por favor. Olha, o que é que está acontecendo? Hoje, o Senhor já relatava na sua palavra. Ouvi isto. Vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quer humilde, quer grande, tanto rico como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam, aqui começa o nosso dia a dia. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, poderá remir a alma, aqui quer dizer a alma do seu irmão, ou dar a Deus o resgate por ele. Pois a redenção da alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por favor, irmã, segurei. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Veja como é cara a minha alma e a tua alma. Veja como Deus valorizou a mim e a você. E por isso nós não podemos negligenciar. Verso 9. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Aqui a corrupção é no sentido da carne se desfazer. Porque vê que os sábios morrem,
e que perece igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas que são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. 15. Mas Deus remirá a minha e a tua alma do poder da sepultura, ou poder da morte, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendiça a sua alma, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento, eu creio que seja sem honra e sem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. O Deus, o poderoso Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento até o seu ocaso. Não, já tinha encerrado, amém? Então veja aí, o que nós lemos aqui é o que passa no dia a dia. O homem compra uma terra, grandes fazendas e grandes mansões, e na sua terra coloca o seu nome, como se ali fosse perpétuo. E não é perpétua a nossa vida aqui na terra. Lá no céu, sim, uma eternidade de glória, uma eternidade de gozo, aonde a palavra do Senhor diz que não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntais tesouro no céu, que nem aonde o ladrão nem rouba, nem mina, e nem a traça e nem a ferrugem consome. É isso que nós temos que nos preocupar, é com a nossa alma, é a nossa vida em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque mais uma vez dizemos o que Ele diz na sua palavra, que Ele breve virá, e Ele prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida, e nós devemos sim cuidar das nossas coisas, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, mas sempre na expectativa de que um dia nós voltaremos para o lar. Um dia nós voltaremos para casa. Oh, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele nos fez como a primazia da sua obra. Deus tem um ciúme, um carinho e um amor enorme pela minha vida e pela tua vida. Por isso que Ele quer nos levar para o céu, para lá estarmos juntamente com Ele. Aleluia. E um dos primeiros mártires, o primeiro mártir da igreja, do Evangelho, nós vimos que o Deus Todo-Poderoso estava no trono, que é Estevão. Estevão ali, quando estava sendo apedrejado, a palavra do Senhor diz que ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus, ele cheio do Espírito Santo, e viu Jesus em pé. Aleluia, é para receber o Espírito dele, para receber a alma dele. Assim está o céu, a minha e a tua espera. Aleluia, porque o preço foi alto, o preço foi caro, o preço foi valioso. Entenda isso, é isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós pensamos que nós nos alegramos no Senhor só quando Ele nos prospera. Ele quer nos prosperar. Quando Ele nos exalta, Ele quer nos exaltar. Mas nós deveríamos nos chorar, nos constranger
gemer, gritar e dizer a Ele: Senhor, muito obrigado pelo preço que o Senhor pagou pela minha alma. Aleluia. É isso que a igreja precisa ser despertada para o sacrifício ali na cruz do Calvário, porque foi o meu e o teu passaporte para a glória que estava sendo assinado ali com letras de sangue, com gemido. Aleluia. E aquele ladrão ali na cruz, ele não perdeu a oportunidade. Era a sua última oportunidade. E muitas vezes, muitos estão perdendo a última oportunidade, porque não estão dando crédito a esta palavra. Não estão dando crédito a esta pregação. Não estão dando crédito ao sacrifício de Jesus. Acha que a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário foi tão somente por inveja e por briga de religiões. Não, era um projeto de Deus antes que o mundo fosse formado, porque Ele é onisciente, Ele fez todas as coisas segundo o seu poder. E Ele nunca é pego de surpresa, e nunca será pego de surpresa. Ele já sabia da minha vida, da tua vida, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que Ele ia criar a mim e a você. Ele sabia que colocaria Adão e Eva ali no paraíso, no Éden. E de repente Ele saberia também que Ele criaria Lúcifer, e Lúcifer se rebelaria e faria tudo contrário à sua obra, mas não pegou ele desapercebido. Porque o Senhor logo já deu a sentença, que da cabeça da serpente nasceria um, que esmagaria, do ventre da mulher, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa cabeça da serpente foi esmagada, porque Jesus nasceu, Ele morreu, mas ressuscitou, aleluia, e está sentado à destra de Deus, e está intercedendo por mim e por você. E como eu disse e vou dizer novamente, eles estão nos aguardando ali, para naquele momento se alegrar conosco, porque eu tenho certeza que quando chegou ali, Estevão foi consolado, foi confortado, e ele recebeu todas as glórias que Deus tem preparado no céu para mim e para você, porque ele não negou o nome do Senhor, ele foi fiel até a morte, até o fim. Ele não negou o nome do Senhor, e isso é que o Senhor espera de mim e de você, que nós não venhamos desistir no caminho. Nós já estamos quase na linha de chegada, nós já estamos quase alcançando a reta final, mas muitos param porque vê uma falsa linha de chegada. Não, o Senhor já me prosperou, o Senhor já me tirou do vício do álcool, o Senhor já me deu um excelente casamento, o Senhor já me deu um excelente emprego, eu não tenho, hoje eu sou próspero, eu sou isso, sou aquilo. Não, isso é uma falsa linha de chegada. A linha de chegada ainda está mais além. É necessário ainda continuar perseverando, continuar buscando, continuar aguardando Ele, porque Ele virá e não tardará. E nós vemos aqui que muitas vezes nos entristecemos e esquecemos de falar dessa glória celestial. Nós podemos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que Paulo fala aos moradores de Tessalônica, quando eles ficavam preocupados sobre a volta de Jesus, como seria, como eles faziam perguntas. 1 Tessalonicenses 4, por favor. Verso 13 e 14. 1 Tessalonicenses, versos 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram ou dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Verso 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que estamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que morreram.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Para mim e para você agora o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra é fiel, ela é forte, mas ela não tem sido falada nesses últimos dias em que nós devemos ter esperança, porque a nossa vida não é só aqui. Nós lemos aqui que aqueles que morreram, aqueles parentes nossos que morreram em Cristo, nós não vamos precedê-los ao encontrar com o Senhor. Primeiro eles ouvirão a voz de trombeta, ressuscitarão e estarão encontrando com o Senhor, e depois nós, aleluia, ainda vivos, seremos com esse corpo transformado e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Isso tem que alimentar a nossa alma todos os dias, porque tem duas coisas na nossa vida. Eu creio que o entendimento veio agora da parte do Senhor. Tem duas coisas na nossa vida que tem que ser alimentada: a nossa carne com alimento físico e da terra, mas a nossa alma tem que ser alimentada com as coisas do céu, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, quando nos criou, Ele soprou o sopro de vida em nós. Então a nossa alma conhece Deus. Por que que eu e você buscamos a igreja, buscamos um Deus, buscamos Deus? É porque ela já conhece Deus, e ela quer voltar para Deus. Compreende isso? Vamos alimentar o nosso corpo, sim, tratá-lo bem, sim, mas a nossa alma muito mais. E como alimentamos a nossa alma? É orando, é lendo a palavra, é jejuando, é nos consagrando. A nossa alma se alimenta, ela se enche de gozo. Por isso que o salmista fala, ele fala assim: a minha alma anseia por ti. Ele não fala que é o corpo dele, não. Ele fala que é a alma dele. A minha alma anseia por ti. Assim como a coça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É a nossa alma, é ela que geme, é ela que sente, é ela que quer voltar para o Senhor, e é ela que Deus tem algo preparado para mim e para você. É a nossa alma. Nós não estamos falando hoje, não estamos deixando as coisas materiais como se não devessem cuidar. Deve sim, mas o primordial é a nossa alma, é o tratamento da nossa alma. Muitas almas estão gemendo, muitas almas estão chorando, mas é porque sabe que nosso corpo tem que levar a nossa alma a buscar ao Senhor. E muitos corpos estão só nas coisas materiais. Como nós lemos aqui, compram terras e dão seus nomes a ela, como se eles fossem ser perpétuos, fossem viver sempre na terra. Mas não, é a nossa alma, porque Jesus virá e vai nos buscar. Aleluia. Eu já estou há 15 anos aguardando essa volta. Entre tropeços, entre quedas, entre choros, lamentos e gemidos, mas nunca perdendo a esperança. Porque Ele é fiel, Ele prometeu. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar, aleluia. E Ele diz: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Nós nos alegramos com muitas coisas aqui, uma festinha, um churrasco, um passeio, uma viagem. Mas não, lá na glória é indizível. Não podemos comparar. Isso aqui são apenas momentos. Aleluia, devemos aproveitar da melhor forma possível, mas nunca deixando de lado o céu. Nunca trocando as migalhas pelo ouro, pela glória do céu. Nunca trocando nada por lá, porque lá é tremendamente maravilhoso. Como nós lemos em 1 Coríntios 2,
que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não passou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. Mas isso que Deus revelou pelo Espírito Santo, podemos dizer que ainda não é nada comparado ao céu. Aleluia! É gozo, é glória, é coisa maravilhosa que a nossa alma deseja ir. O corpo não, quer ainda gozar dos prazeres da carne, dos prazeres terrenos, mas a alma, ela só quer o Senhor. Aleluia. E nós devemos dar vazão à nossa alma, deixar que ela vai conduzir-nos ao lugar certo. Ela vai nos conduzir às mansões celestiais. E nós podemos ver aqui também, no livro de Lucas, capítulo 21, do verso 25 ao 28, quando nós falamos sobre a alegria aqui, o gozo aqui, as coisas boas daqui. É Lucas capítulo 21, do verso 25 ao 29. O Senhor falando antes da sua vinda. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. A angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, quando os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso é o próprio Jesus falando, Ele afirmando, quando essas coisas começarem a acontecer. Olha o que Ele nos diz. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. E verso 29. Não, essa já é outra, desculpa. E não vamos desesperar. Vamos, como diz assim, está acontecendo, pandemia, fome, peste, pestilência, maremoto, terremoto, pai matando filho, filho matando pai. Todas as coisas que Deus descreveu na sua palavra já estão se cumprindo. E muitas vezes nós ficamos naquela expectação, olha o que tem acontecido nessa guerra, por que essa guerra? É porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. A iniquidade ainda está operando e vai aumentar mais ainda. Eu não estou sendo terrorista. É o que a palavra diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. E quantos já estão esfriando? Não sentem mais porque matou um irmão, ou mãe, ou pai. Então nós temos visto, aí quando diz o Senhor assim, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E Jesus falou um pouco antes, e que nós veremos, sim, o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens para nos buscar. E muitas vezes nós nos alegramos porque Deus nos usa. Porque Deus, através de nós, usa para expulsar demônios. Mas Jesus, certa feita, mandou os seus 70 a uma missão. Aí eles voltaram se alegrando e se maravilhando com aquilo. Aí eles falaram assim, Senhor, até os demônios nos submetem. E tal, aquela felicidade. Aí Jesus falou assim, olha, não se alegre. Eu vou conjecturar agora, vou falar de mim. Não me alegro porque eu estou pregando. Não me alegro porque não devo me alegrar porque os espíritos nos submetem. Não porque Deus nos usa para curar. Aí Jesus disse assim, antes alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no céu. Aleluia. É o principal da obra missionária, do evangelismo, da pregação, é isso. É a morada no céu, é o nome no céu. Aleluia, é ter o nome arrolado no livro da vida. No livro de Apocalipse fala que aquele que não foi achado no céu, aquele que foi lançado no inferno, é porque o nome dele não estava no livro da vida.
E para ter o nome escrito no livro da vida, é só confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu e você confessamos, o anjo do Senhor está lá naquele livro, anotando. E aí o Espírito de Deus nos sela como penhor, aleluia, da nossa redenção. Quando Jesus manifestar na glória, quem tiver o Espírito Santo sobe, quem não tiver desce para as profundezas da terra. É o que está escrito na palavra. O pastor Rickson pregou e explicou muito bem sobre o penhor do Espírito Santo. Nós fomos selados. Ao confessar Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. E a hora que Jesus manifestar na glória, é o Espírito Santo que nos vai levar. Aleluia. Só leva quem for selado, só quem estiver carimbado, só quem estiver o selo ali de aprovado, de reconhecido com o nome escrito no céu. Aleluia. E para encerrar, Apocalipse capítulo 22, o verso 14. E eu gostaria já de convidar os cantores, louvoristas. Apocalipse 22, 14. Por favor, volta o 12, por favor. Não, eu leio aqui, então, pode deixar. Obrigado, não, pode ir lá. Pode ir, eu leio aqui, obrigado. Aqui é Jesus falando em Apocalipse capítulo 22, o verso 12, ele diz assim, ó: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí ele diz na sua palavra: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes ou vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. A cidade que tem lá chama-se a Jerusalém Celestial. Ela foi construída pelo próprio Deus. E como a palavra do Senhor diz que Ele revela as coisas, já está revelada na palavra, que lá a cidade é quadrangular, ela tem 12 muros, ela tem largura e comprimento, tudo igual, e ela é com as ruas de ouro e cheio de pedras preciosas. A palavra do Senhor diz que ela foi feita pelo Deus Todo-Poderoso, para que nós pudéssemos morar. Aleluia. E nós só precisamos disso. Aqui Jesus falou: lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E eu e você já lavamos as nossas vestes ao crer no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Amém? Vamos